Vamos lá, então, né, pessoal? Dia 23/10, contabilidade tributária. A gente está falando de lucro presumido, né? Na semana passada, a gente viu um pouco desse processo, né, de como que a Receita normatizou o critério para você presumir o lucro. Então, efetivamente, os impostos que incidem sobre o lucro, e nós estamos falando de imposto de renda e contribuição social, normalmente, né, a regra geral é que ele incida sobre o lucro das empresas. Mas, né, tem alguns regimes especiais, um deles é o Simples Nacional, o outro é o lucro presumido, né, onde as empresas não apuram os seus lucros, o seu imposto, aliás, o imposto de renda e a contribuição social, sobre o lucro efetivamente oferido, mas sobre uma, no caso do presumido, uma presunção. O que é presunção? É algo que você toma como base. Não efetivamente é o lucro apurado, mas é algo que foi presumido. Então, essa presunção, da mesma forma que ocorre no Simples Nacional, que também é uma presunção, ocorre considerando o faturamento. Por que algumas empresas optam pelo lucro presumido? Por algumas vantagens, né? Primeiro, quando a empresa tem uma boa rentabilidade, é uma empresa eficiente, que gera resultado, às vezes a margem que a Receita coloca como base de presunção é menor do que o que ela consegue. Imagina, a Receita fala que para empresas comerciais em geral, a base de lucro tributável para imposto de renda seria 8%. Então, se você tem uma empresa eficiente que tem lucro acima de 8%, vale a pena você assumir pelo presumido, né, e tributar com base na presunção. Agora, as empresas que possuem uma margem, né, uma eficiência menor, eu não consigo ter um lucro compatível a 8% do meu imposto, eu consigo do meu faturamento, eu consigo no máximo 5%, 6%. Bom, aí o presumido já não é vantagem, né, olhando por esse ângulo. É óbvio que tem outras questões a serem consideradas, mas se você olhar por essa ótica, né, você está pagando imposto mais do que pagaria se fosse pelo lucro real. Essa é uma forma de você avaliar a sua margem versus o que a Receita impõe. O segundo aspecto é em relação à facilidade de comprovação. Imagina que eu tenho lucro presumido, onde eu preciso comprovar, basicamente, a receita, né? E aí, hoje, em tempos de nota fiscal eletrônica, isso não é um trabalho muito difícil, né? Basicamente, se as empresas faturam tudo por nota fiscal eletrônica, seja serviço, seja mercadoria ou produto, e a comprovação dessas notas é fácil, né? No próprio portal da NFE, tem um site lá, onde você vai lá, tem lá a chave de acesso, você consegue, ou pelo CNPJ, você consegue ter acesso, de forma que está ali tudo facilmente disponível, né? É diferente na época em que eram aqueles blocos manuais, é bem provável que vocês não viveram essa época, mas anteriormente era necessário, bom dia, Mariana, era necessário você pegar um bloco de notas. Alguém aí viveu essa época? Você tinha um bloco de notas em 3 dias? Não, né? Acho que eu estou ficando um pouco para trás já. Mas pergunta para a Milene é da minha época, hein? Quase minha idade, né, Milene? Nem tanto, né? Seus pais, não é você, não? Então, tá bom. Então, você tinha um talão, e aí você tinha 3 vias. Aí você colocava aquele papel carbono, preenchia na primeira parte, né? Aí a primeira parte ia para o cliente, a segunda parte ia para a empresa e a terceira parte ia para o fisco. E arquivar aquilo era um inferno, né? Às vezes 2 anos depois, 3 anos depois, o fisco vinha lá para você comprovar a nota e saía contador virando caixa em arquivo. Era um negócio maluco, né? Hoje não, hoje mudou, né? Hoje está muito mais fácil, muito mais prático.
Você tem uma chave de acesso. Quem não tem a chave de acesso vai lá pelo portal, você tem um cadastro pelo certificado digital, né? Algo parecido com isso aqui, né? Quando você tirar a carteirinha de vocês, vocês vão ter lá um chipzinho como esse. Tá vendo aqui, né? E com esse chip, você vai lá e você tem acesso. Ou esse do CPF do contador, ou esse CNPJ das empresas, tá vendo? Eu sempre tenho um monte aqui das empresas que eu presto serviço, e eu consigo consultar a qualquer momento a base. Então, facilitou muito. A Milene está falando aqui que algumas cidades, algumas fazendas, né? É porque nem todos os municípios ainda integraram ao sistema NFE, né? Os grandes sim, os pequenos ainda não. E é um processo que eu acho que ainda vai um tempo, né? Mas é irreversível, né? E aí, com o passar do tempo, eu acredito que isso... Estou olhando aqui, porque às vezes tem aluno vindo para entrar pelo WhatsApp. Então, com o tempo, isso vai sendo ampliado, né? Mas eu vejo isso como uma vantagem muito grande para as empresas, né? Diminui muito o risco. É óbvio para aquelas empresas que querem fazer todo o processo certinho, né? Porque a sonegação, o ilícito ficou muito mais difícil, né? Imagina antes, se era difícil para as empresas manter esse controle, imagina para o fisco. Chegar de ver o livro diário, o livro razão da época, aqueles... pois é, está nesse processo. É uma transição que vai algum tempo, né? Exatamente, é bem complicado. Vocês lembram aqueles livros diários e livro razão? Talvez vocês não lembrem, né? Mas era encadernado. Então, eu conheço casos de empresas que tinha, sei lá, 10, 20 volumes de livro diário impresso, encadernava, colocava aquela capa preta, né? Fazia um termo de abertura, assinava, reconhecia a firma, fazia um termo de encerramento, assinava, reconhecia a firma e arquivava lá. Aí chegava o fiscal para fazer alguma auditoria, alguma coisa, pegava e enchia aquele monte de livro na mesa, ficava aquela pilha enorme de livro encadernado. Quando você olhava lá, era um monte de número, né? Livro diário, livro razão, débito, crédito, razão, conta, histórico, lançamento. Então, para o fisco também era muito complicado. Aí ele ia pegar no contrato, tentar cruzar com... cachorro aqui. Ele ia tentar cruzar com as notas fiscais. Então, o processo era muito fácil você fraudar, né? Dificilmente o fisco teria uma eficiência de pegar isso. Hoje, não. Hoje você tem o sistema SPED. A gente vai falar isso eu pretendo falar isso no último módulo nosso. O sistema SPED é um sistema... o nome é Sistema Público de Escrituração Digital. Ele é um repositório. Então, por exemplo, quando alguém vai lá e emite uma nota fiscal no seu CPF ou no seu CNPJ, ele já cai na base da Receita. Quando a empresa que vendeu declarar o seu SPED ICMS, ou o seu SPED PIS/COFINS, ou o seu SPED fiscal, aquela nota vai estar cruzada com a base da Receita. Você não consegue mais declarar uma nota que não está na base da Receita, né? Na hora isso dá pendência. Por outro lado, eu vou tomar crédito. Não, essa nota aqui eu comprei, era, sei lá, era material de copa e cozinha, mas eu quero tomar crédito PIS/COFINS, eu vou falar que é material de, sei lá, material de manutenção, material aplicado. Antes era difícil você não passar, porque era um trabalho manual, você colocava lá, mudava o CFOP. Hoje não, hoje é integrado e tal. Então, o processo de integração digital, ele aumentou muito. Então, eu sempre digo, para as empresas que trabalham certinho, eu acho que diminuiu muito a exposição. Antes estava muito exposto, né? Porém, né, para as empresas que não buscam trabalhar certinho, a minha disposição aumentou e tem muitas multas acontecendo por conta desse processo. Uma coisa é que a carga tributária é alta, que de alguma forma isso tem que ser revisto, mas pelos caminhos lícitos, né? Eu não acho que sonegar ou tentar forjar ou simular alguma coisa é um bom caminho. Mas, voltando à história do presumido, o presumido vai muito por aí, né? O presumido é muito mais fácil. Agora, então, uma coisa é você demonstrar o faturamento. Pega as notas de venda, ela está lá, está demonstrando o faturamento. Outra coisa é você demonstrar o lucro.
ok? Lucro fiscal ainda, que é mais detalhado ainda. Então, tem que passar por receita, imagina o DRE na sua cabeça. Receitas, menos despesa. Só um minutinho aqui, porque esse cachorro está... Então, tem um cachorro que está animado aqui. Receitas, menos custos, menos despesas, menos folha, menos todos os gastos, até você chegar no lucro. Aí depois você vai lá para a legislação, lucro real, adições, é muito mais complexo. Então, muitas empresas, às vezes, mesmo pagando um pouco mais pelo presumido, eu já tive casos como esse, onde o proprietário fala, não, eu prefiro correr, pagar um pouquinho mais e ter menos risco. Pode ser, né? Porque o lucro real é muito detalhado e muitas pessoas correm do lucro real justamente pelo nível de exposição, pelo nível de detalhamento, pelo nível de cobrança, né? Eu comentei com vocês nas aulas anteriores que a burocracia no Brasil, ou seja, as obrigações acessórias, elas oneram as empresas e trazem custos muito maior do que propriamente a obrigação principal, né? A obrigação principal, nós já sabemos, é a obrigação de pagar. A obrigação acessória é uma obrigação de fazer. Então, quando eu vou apurar meu ICMS, por exemplo, eu tenho duas obrigações. Primeiro, a obrigação de declarar e enviar a declaração. É uma obrigação acessória, porque ali eu sou obrigado a fazer algo. E depois, o valor apurado, eu tenho que pagar, que é a obrigação de recolher, que seria a obrigação principal. A obrigação acessória não cumprida ou cumprida inadequadamente pode virar uma penalidade e se tornar em obrigação principal. Tá? Então, as empresas optantes pelo lucro real acabam tendo um nível de obrigação acessória muito maior, e a exposição é muito maior também, tá bom? Então, é nesse contexto que nós estamos. O Simples Nacional, nós vimos há 2 aulas atrás, tem um portalzinho lá do PGDAS, é muito mais simples, você entra direto no link na página do Simples Nacional, preenche lá, a informação já vai, já transmite. Realmente, nesse aspecto, o Simples Nacional é muito mais vantajoso. Imagina, tem até um estudo, interessante esse estudo, que fala que as empresas optantes do Simples Nacional, quando extrapolam o limite, lembra lá o limite, né, de 4 milhões e 800, e passam para o lucro presumido, em até 5 anos, cerca de 60% das empresas têm problemas e chegam até a quebrar. Porque a mudança, e um dos principais fatores é a questão tributária, é brutal, tanto do ponto de vista de obrigação principal, de valor, mas principalmente de obrigação acessória. Então, hoje, uma empresa optante do Simples Nacional paga um contador lá, sei lá, R$800, R$900, e o cara, em 2 dias, emite as notas e faz um PGDAS lá em 30 minutos, 20 minutos, está resolvido. Passando para o simples, para o presumido, já multiplica. Se eu sou um comércio, eu tenho que fazer SPED de ICMS, eu tenho que fazer SPED de contribuições, eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda, eu tenho que fazer as obrigações ligadas à folha de pagamento. Então, o volume aumenta muito, e aí um contador só não é suficiente. Às vezes, tem que colocar 2, 3, criar um RH, criar todo um processo. Então, essa migração é muito complexa. Eu acho que esse caminho de tentar ampliar a facilidade que o Simples trouxe para os outros regimes, seja o presumido, seja o arbitrário, é fundamental para o país. Eu acho que vai caminhar para isso. E aí desamarrar um pouco o profissional de contabilidade, essa questão de ficar atendendo o fisco. Né? Nosso papel não é ficar atendendo órgãos burocráticos. Eu tenho que atender a junta comercial, meu papel é atender a Receita Federal, meu papel é atender a Cefaz. Não, nosso papel é atuar como provedor de informações úteis para a tomada de decisão. Nosso papel é gerenciar dentro das empresas. Não é ficar preenchendo o DARF. É uma discussão que eu sempre tenho com os profissionais.
É óbvio, eu mesmo, muitas vezes eu preencho o DARF, eu entro na página, tem que fazer, faz parte do nosso papel, mas não é esse a função do profissional de contabilidade. Então, às vezes o profissional se sente desvalorizado, né, mal remunerado, mas no fundo ele limita a sua atuação, né? Por isso que às vezes eu tenho sempre trazido artigos para você, trazido temas que buscam ampliar. Nosso papel não é preencher dados. Nosso papel não é atender fisco. Nosso papel é ser um guardião da qualidade e da confiabilidade das informações dentro da empresa. Então, nesse contexto, a gente está vendo, né? E aí a parte tributária ela é inegavelmente um ponto sensível nas empresas, inegavelmente. Em alguns segmentos, ele chega a representar 70% do faturamento, quando você soma todos os tributos, tributos sobre a folha, sobre o faturamento, sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre as movimentações financeiras, quando você soma tudo, 70% do que a empresa fatura é consumida por tributo, ou seja, é muito mais do que o próprio lucro, né? Muito mais do que qualquer outro gasto que a empresa tem. Então, buscar reduzir aquilo, imagina se você consegue uma redução de 15% dos seus impostos. Poxa, você praticamente gerou uma margem de lucro de 10%. Em algumas atividades, isso é muito, muito lucrativo, muito rentável. Poucas atividades têm uma margem de lucro, né, superior a 10%. Então, é nesse papel que a gente trabalha. E aí, o sentido dessa disciplina eu não acho a sonegação justificada, né? Eu acho que tem que lutar pelos meios lícitos, né? Eu tenho muitas críticas a 2 pontos. Primeiro, a 3 pontos, na verdade, que eu critico muito, e é onde eu tenho a oportunidade, eu já participei de vários fóruns, vários debates, inclusive com autoridades, eu sempre coloco, a carga tributária eu diria, pornográfica, né? É uma coisa obscena. O nível de burocracia é impossível de cumprir, é impossível um profissional se manter atualizado com todas as mudanças. Eu não sei se acho que possivelmente não, mas quando vocês tiverem o CRC e vocês forem cadastrados no site da Cefaz, como contador responsável, toda mudança na legislação, a Cefaz encaminha aos profissionais. É como se fosse uma caixa direta. Saiu alguma alteração, vem para os e-mails. Todo dia eu recebo 2, 3, 4 e-mails da Cefaz. Só Cefaz, só ICMS. Agora imagina ISS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda. Então, eu diria que é muito complicado, não é desumano isso aí. E o terceiro é o retorno, né? Que já é uma coisa... Você paga muito imposto, tem muita responsabilidade, e aí quando você vai ver a finalidade e a aplicação desse retorno, ela não é adequada. Então, eu sou um dos maiores críticos, mas eu acho que a sonegação, ela mascara o debate, porque você sobrecarrega mais ainda quem cumpre, né? E aí você fica num jogo ali de inflação dos dois lados, né? Quem paga imposto está, de alguma forma, ilegal, agindo ilegalmente, e quem arrecada e tem que gastar também está agindo ilegalmente. Na minha visão, o melhor modelo é a gente caminhar para um modelo parecido com o Simples Nacional em âmbito nacional, em âmbito geral. Para que isso tudo? Né? Faz um modelo simplificado, faz uma tabela progressiva de acordo com as expectativas, né? Mas simplifica, facilita. Né? Ontem estava vendo uma reportagem, me parece que vai ter uma mudança no E-Social, né? O E-Social tem hoje a exigência de quase mais de 2.000 itens. Absurdo, né? 2.000 informações que você é obrigado a informar mensalmente para o fisco. É complicado você ter essa informação. Parece que vai baixar para 400, ainda é muito, né? Eu vi o Paulo Guedes falando isso ontem, ainda é muito, mas de 2.000 para 400 a gente concorda, né, que reduziu muito. Então, eu acho que o papel do profissional de contabilidade também é entender esse contexto, né? Porque às vezes a gente fica louco, né? Eu conheço um monte de contador aí que está precisando de psicólogo, porque passa, às vezes, noites e noites viradas tentando
corrigir as pendências dos SPEDs, não sei se vocês já tiveram experiência, né? Gera os arquivos lá, passa no PVA, que é o sisteminha da Receita, e lá vem uma lista de pendência, 300, 400, 500 erros, você vai lá, linha a linha, corrige, reparametriza, gera, não sei o quê. Ou seja, é insano, né? Então, eu acho que tem que caminhar por aí, tem que caminhar para um processo mais racional, mais lógico, mais eficiente. Tudo parte, e aí, só para a gente encerrar essa parte, é uma questão muito mais conceitual. Tem uma mentalidade que eu discordo muito, de que o empresário é ladrão, de que o empresário quer tirar vantagem ilícita, de que o empresário é ganancioso, de que o empresário é rico e ele explora os outros. Isso é uma mentalidade, uma bobagem. Tanto é que 95% das pessoas que têm CNPJ no Brasil são pequenas empresas. É o cara que abriu uma lanchonete, é a senhora que abriu um salão cabeleireiro, é o outro que vai fazer unha, é o outro que vai instalar um aparelho de ar-condicionado, sou eu que presto consultoria e, às vezes, serviços contábeis. Então, esse é o pessoal do empresário. E os grandes empresários, os ricos, chega a ser 1% dos CNPJ, muito menos de 1%. Então, se tem sonegação, se tem, vamos penalizar, mas a questão não é tratar todo mundo como um bandido em potencial, né? E sair colocando obrigações, né? Quando vocês estiverem na prática, vocês vão ver, por exemplo, tenta ir num órgão burocrático desse e resolver uma pendência, né? É uma via cruz, né? Então, a burocracia é um problema, né? De novo, eu acho que é pior do que a própria carga tributária, que é alta. E por isso o nosso papel é tão importante, né? O papel do contador, não só para atender essas obrigações, mas principalmente para orientar o profissional, o empresário, a buscar maiores resultados, né? Melhores resultados. Tá? Então, por isso, a gente precisa conhecer a legislação, o detalhe, como faz, onde busca, até porque é daí que vão vir as oportunidades de melhoria. Tudo bem? Só para encerrar, da semana passada, ficou a questão do Simples Nacional, faltou fazer o escritório de contabilidade, foi isso? Eu lembro que, se não me engano, foi a Mariana que falou, né? Tem que fazer o escritório de contabilidade, tal, que tenha faltado. Eu vou só começar por ele, é bem rápido, só para não ficar pendente. Então, olhando lá no nosso parágrafo 5B, no item 14, está lá, escritório de contabilidade. Aí ele traz uma observação aqui, ó, considerando, né, observados os parágrafos 22B e 22C, que se refere a exigências para o escritório de contabilidade se enquadrar. Tem que fazer algumas horas de treinamento, alguns serviços de utilidade pública. Isso foi uma contrapartida que o CFC conseguiu para poder se enquadrar no Simples Nacional. Originalmente, os escritórios de contabilidade não faziam parte do modelo simplificado. Bom, 5B, item 14, eu tenho que ir lá no fator R para ver se o item 14 do 5B está sujeito ao fator R. Quando a gente vem aqui, não está, né? Do 5B está sujeito ao fator R, é o 16, o 18, o 19, o 20 e o 21. Portanto, se é 5B e não está sujeito ao fator R, é anexo 3. Bom, aí ficou fácil, né? Aí vocês já sabem exatamente o que fazer. Se não está sujeito ao fator R, eu vou somar o faturamento dos 12 meses, 2.327.000 em janeiro, 2.504.000 em fevereiro e 2.694.000 em março. Anexo 3, faturamento de 2.327 vai estar na quinta faixa. Alíquota 21, parcela de dedução 125.640. Está aqui. 21%, parcela de dedução 125.640. Jogando a formulazinha que nós temos,
receita bruta de 12 meses, vezes a alíquota, menos a parcela de dedução, divido tudo isso pela receita bruta de 12 meses, cheguei em janeiro em 15,60, em fevereiro em 15,98 e em março em 16,34. Multiplicando o faturamento do mês pela alíquota encontrada, eu vou ter 47,98 em janeiro, 52,026 em fevereiro e 57,22175 em março. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Algum ponto? Alguma... Beleza, né? Beleza, Gabriele. Simples Nacional, passado o primeiro susto, eu acho que, via de regra, todo mundo está na mesma página, né? Estamos juntos, né? Como dizem, estamos juntos. Então, ok. Eu vou agora abrir o artigo da semana passada. Eu queria ouvir um pouco de vocês, que vocês leram o artigo com muita atenção, foi isso? E a gente vai comentar rapidamente, né, sobre essa questão de planejamento tributário, lucro presumido versus lucro real. Quem que leu aí, que gostaria de começar? Alguém leu o artigo? Eu só vou ler rapidamente aqui o resumo. Só me confirma, por favor, se apareceu para vocês na tela aí. Apareceu aí na tela de vocês o artigo? Foi esse artigo que eu postei na semana passada, é isso? Apareceu, né? Obrigado, Milene. O tema do artigo, né? O título. Planejamento tributário, lucro presumido versus lucro real. Então, esse é o tema do artigo. Então, os empresários brasileiros se queixam por ter uma grande carga tributária sobre as mercadorias, das quais comercializam, e para amenizar os excessivos gastos com tributos, vários opinam por fazer um planejamento tributário, que consiste basicamente em escolher um sistema a ser adotado para saber... Tá meio esquisito isso escrito aqui, né? É mais compensatório. O planejamento tributário oferece dois regimes, o lucro presumido e o lucro real. Portanto, o trabalho consiste em analisar o que é mais viável para uma empresa de distribuição de medicamentos, se é o lucro presumido ou o lucro real, destacando-se que a empresa de estudo tem um faturamento anual de 22 milhões. Por isso, ele não incluiu o simples na possibilidade, né? Se ele tem 22 milhões, está fora do simples nacional, sobra presumido e real. E atualmente está enquadrado no sistema de lucro presumido. Qual regime tributário mais vantajoso para a empresa, para que a empresa possa pagar menos impostos, permanecer no lucro presumido ou alterar para o lucro real? E aí, pessoal, quem que leu o artigo e gostaria de me compartilhar alguma coisa? Queria ouvir vocês, pessoal. O que vocês leram do artigo? Alguém se habilita a começar ou eu posso fazer um sorteio aqui? Tá todo mundo aí? Manuela tá aí? Manuele tá aí? Gabriele, Giovana, Juliana, Mariana, Milene, Poliana, Thelma e Tiago. Rapaz, só a mulherada, só tem você aí, Tiago. Vai ter que começar por você. É o diferente no meio aqui. Tá todo mundo aí, pessoal? Quem que leu o artigo que vai começar falando para nós? Juliana, tá. Vamos lá, pessoal. Eu quero ouvir vocês. Bom, quem que tá aí? Começa para mim aí, Mariana. Você leu o artigo? Mariana, cadê você? Oi, professor. Eu estou aqui, eu li, eu fiz um resumo, mas eu não queria comentar. Não queria? Não. Não precisa resumir o artigo. Me fala o que você achou do artigo. Se contribuiu alguma coisa, o que chamou sua atenção no artigo?
Contribui bastante, né? Primeiro que ele introduz falando sobre o lucro presumido e o lucro real, e aí eles fizeram um estudo de uma empresa, uma indústria, né? Eu li sexta-feira passada, professor, não estou lembrando por cima. Tranquilo. Tá bom, vamos lá. E eu lembro que eles concluíram que não compensava seguir o lucro real. A empresa utiliza do lucro presumido, né? E aí eles Isso. fizeram um estudo e no final eles concluíram que não compensava passar para o lucro real. Isso aí mais ou menos Entendi. eu lembro. Aí fala bastante sobre o lucro resumido e o real, presumido, quer dizer, e o real. Fala tudo, as alíquotas, né? Que são utilizadas, que a gente já tinha visto na aula com você. Mas essas coisas aí que eu lembro. Ok. Mais alguém quer comentar alguma coisa que chamou a atenção, pessoal? Obrigado, Mariana. Alguém Hein, quer comentar? professor? Eu não Oi. quero comentar, mas eu tive uma dúvida lá na página 9, artigo 13. Esses valores aqui da receita, tá certo eles? Deixa eu pegar aqui, página 9. Qual que você está aqui? Porque é o seguinte, era 48 milhões, só que possivelmente é a base anterior. Ele foi alterado para 78 milhões, tá? Esse artigo, pelo que eu estou vendo aqui, é de 2002 a base. Era 48 milhões, realmente, o limite, tá bom? Só que, É deixa eu porque até pegar escreveram aí aqui. 48 mil, achei estranho. É 1.000 que está aí? Deixa eu É, ver. 48 mil tá escrito. Na verdade, aqui 4 milhões ficou correto, né? Aqui, só que aqui eles erraram, realmente. E era 48 milhões, deixa eu ver até quando que foi, deixa eu pegar aqui. Ele foi alterado, se não me engano, em 2014, está aqui. A partir de já, até 2013 era 48 milhões, a partir de 2014 passou para 78 milhões, tá bom? Realmente ficou errado aqui, aqui ele quis dizer 48 milhões ou 4 mil no mês, isso até 2013. A partir de 14, 78 milhões no ano ou 6 milhões e meio no mês, tá bom? E o que você achou do artigo? O que você achou da conclusão que eles apresentaram, Milene? Ah, professor, legal, né? Mas não Legal? gostei, assim, muito do artigo. Achei que ele enrolou bastante, aí chegou no final, não falou sobre a empresa, falou bem pouco, e daí já deu a conclusão. Já teve artigos melhores que o senhor passou. Tá. Não, é que assim, a ideia do artigo é ele focar na questão tributária. Então, a ideia é mostrar que, mesmo não, diferentes atividades podem ter o mesmo ângulo de atuação do planejamento tributário. E outra questão que eu achei importante para vocês verem aqui é que nem sempre há uma regra definida, né? Não, sempre o Simples Nacional é o melhor modelo, sempre o lucro real é o melhor modelo, sempre o lucro presumido é o melhor modelo. Não tem isso, né? Cada empresa tem uma realidade, tem uma estrutura de custo, tem pontos a serem considerados e de caso a caso. Eu conheço situações em que empresas optam pelo presumido porque o presumido realmente é mais vantajoso. E outros, às vezes do mesmo segmento ou de outro segmento, optam pelo lucro real porque a diferença é muito significativa. Tá? Então, o que o artigo traz que eu acho que é para agregar? Né? Que tem que ser analisado caso a caso, né? E quando a gente fala de lucro presumido ou lucro real, a gente precisa lembrar que, além do imposto de renda e da contribuição social, tem a vinculação do PIS e da COFINS. Então, se é lucro presumido, eu tenho PIS e COFINS cumulativo, e se é lucro real, eu tenho PIS e COFINS não cumulativo. Isso faz toda a diferença, né?
as alíquotas do PIS e COFINS, o cumulativo é 0,65 para PIS e 3 para COFINS, e o não cumulativo é 1,65 e 7,6. A diferença é a tomada de crédito. Então, essa tomada de crédito está vinculada aos insumos, né? E aí, o conceito do insumo está diretamente ligado com a atividade, né? Se é uma atividade industrial, por exemplo, o volume dos insumos ela é muito maior na composição dos custos que vão ser gastos por produto do que numa atividade, por exemplo, de prestação de serviços, né? Que às vezes não tem tantos gastos com insumos. Então, a ideia é a gente ter uma visão geral e entender que planejamento tributário não é uma forma pronta e acabada que serve para todas as empresas de forma igual. Tá? É necessário aplicação caso a caso. Né? E nesse caso do artigo aqui, né, ele deixa bem explícito isso, por isso eu achei interessante trazer o artigo, que é necessário você fazer um estudo caso a caso, e aí, antes de definir. Tá? É importante a gente lembrar que essa opção pelo modelo tributário, ela é anual. Tá? Então, todo ano você faz a opção pelo regime tributário. Você pode mudar no outro ano. Dentro do mesmo exercício, é irretratável. Então, uma opção mal feita, ela pode resultar em um ano de problemas com altos impostos, né, ou mais altos ainda. Então, é importante tomar cuidado com isso. Ok? Bom, deixa eu agora ir para a apresentação, que a gente vai falar um pouco de lucro arbitrado hoje. Não tem muita novidade em relação ao presumido, né? Mas vamos só entender um pouco, só me dá um feedback aí se apareceu para vocês na tela. Tá tudo certo aí? Apareceu os slides, a apresentação? Apareceu, né? Obrigado pelo retorno aí, meninas. Então, vamos lá. Então, o nome do modelo, né, ele já meio que direciona, né? Lucro presumido é uma presunção de lucro. Lucro arbitrado é uma arbitragem. O que é uma arbitragem? É uma imposição. É alguém que usa de um arbítrio e define. Por que você fez isso? Não, porque eu arbitrei. Eu decidi, pronto, acabou. É mais ou menos dessa forma que funciona o lucro arbitrado. Então, ele está previsto lá no regulamento do imposto de renda, né? E quando que ele vai ser usado? A primeira coisa, dificilmente uma empresa, a não ser numa situação emergencial, de um sinistro, de alguma questão nesses casos, vai optar pelo arbitrado. Porque, invariavelmente, o arbitrado tem finalidade punitiva. Você vai ver agora que o arbitrado ele é usado quando a empresa não cumpre as suas obrigações. Então, olha lá o que está previsto no artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda. Estando a empresa obrigada à tributação pelo lucro real, que não mantiver as escriturações na forma da lei comercial e fiscal, comerciais e fiscais, e deixar de apresentar as demonstrações obrigatórias, quando a empresa revelar indícios de fraudes, erros, etc., quando a empresa deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e os documentos da escrituração fiscal e comercial, e quando a empresa optar indevidamente pelo lucro presumido, quando ela for obrigada à tributação pelo lucro real. Então, quando a empresa ela é obrigada pelo lucro real e não atender às obrigações impostas a esse modelo, o fisco vem e fala, ok, você não cumpriu, eu vou arbitrar. Então, o arbítrio, ele é uma definição do fisco
em função de um descumprimento da empresa, ou porque ela se enquadrou erradamente, né? Ou porque ela deixou de cumprir alguma obrigação. Eu conheço casos de empresas que espontaneamente se ofereceram para o lucro arbitrado, mas porque teve um caso que eu lembro que pegou fogo em todo o seu arquivo. Naquela época o arquivo era todo físico, né? Hoje seria muito menos traumático o incêndio, mas do ponto de vista da questão tributária. E aí estava todos os seus livros lá, escrituração, as notas, os arquivos, e aí ele não tinha como comprovar para o fisco nenhuma das suas informações contábeis, seja as notas, sejam os livros, seja tudo. E aí ela foi lá, confessou, apresentou a comprovação do incêndio e fez a opção pelo lucro arbitrado, que acabou pagando muito mais, né? Foi uma ação de boa-fé da empresa. Fora esses casos excepcionais, o lucro arbitrado é muito mais uma forma que o fisco encontrou para alcançar as empresas que tentaram, de alguma forma, criar um embaraço, né? Seja por uma tentativa de enganar, ou, às vezes, por erro, né? E descuidado. De uma forma ou de outra, a empresa indevidamente se enquadrou e aí ela vai ser penalizada. E aí, então, o fisco vem e impõe o lucro arbitrado nessas situações. Ele é trimestral, então, março, junho, setembro e dezembro é o período de fechamento. É a única modalidade em que eu posso mudar durante o trimestre, um ano. Então, lá no regulamento fala, a opção pelo regime de tributação do imposto de renda é irretratável ao longo do ano calendário. Então, se eu cheguei lá em janeiro de 2020 e me enquadrei no lucro presumido, eu vou ter que fazer pelo presumido trimestre de março, trimestre de junho, trimestre de setembro, trimestre de dezembro. E se quiser mudar, só mudo no ano seguinte. O arbitrado, não. Ele é, dos modelos, o único que fala que a sua obrigação está limitada ao trimestre. Então, se de repente você, por algum problema, teve que recorrer ao lucro arbitrado num trimestre, o outro trimestre você não necessariamente precisa manter esse modelo, tá? Ela pode mudar, de repente, o primeiro trimestre ela faz pelo arbitrado e depois ela vai pelo lucro real ou presumido. Então, só reforçando o que diz lá, a apuração pelo lucro arbitrado ela é aplicada pelo contribuinte que descumpre as obrigações da legislação, né? Seja lucro real, seja lucro presumido, ou qualquer uma outra forma. Inclusive, o Simples Nacional está sujeito a isso. É óbvio que presumido e simples, o nível de obrigação que as empresas estão sujeitas é muito menor, né? Por exemplo, hoje é dificilmente uma empresa do presumido ou do arbitrado, ou do simples, a não ser por questão de fraude, mas por falta de documentação, dificilmente ele vai cair no arbitrado, porque a documentação ela vai estar basicamente toda ela disponível no ambiente virtual. Então, isso facilita muito, e como eu disse no começo, né, para as empresas que querem cumprir tudo direitinho, o nível de exposição acaba sendo muito menor, tá? Então, nesse caso, o lucro presumido é aplicável quando o contribuinte não atender às suas obrigações. E aí, via de regra, isso se enquadra principalmente no lucro real. Por quê? Porque o lucro real tem muito mais obrigações acessórias, muito mais exigências, muito mais imposições do que os outros modelos. Então, isso faz com que as empresas do lucro real estejam muito mais suscetíveis e muito mais expostas a esse tipo de ação do fisco, tá? Então, basicamente, o lucro arbitrado tem esse papel. E a empresa fez uma fiscalização, encontrou um indício e o livro que estava lá não era confiável. Posso arbitrar? Pode, em qualquer momento.
O arbítrio, ele vai ser aplicado, é uma ferramenta que o fisco tem quando uma fiscalização ou uma ação do agente fiscal, né, indicar fraudes, né, vícios, erros ou deficiência que o tornem imprestável. Então, tem que ser uma coisa extremamente relevante, né, para que isso caracterize a necessidade da aplicação do lucro arbitrado. E aí, você olha como que diz a legislação. Você fica algo imprestável do ponto de vista de movimentação financeira, inclusive bancária, e inclusive para determinar o lucro real. Às vezes a empresa sonegou, enquadrou de forma incorreta, mas as demonstrações elas estão em condições confiáveis e eu posso fazer uma apuração pelo lucro real. Ok, não precisa arbitrar. Agora, além da questão de fraudes, eu não consigo aproveitar nenhuma informação contábil, nenhuma é confiável, nenhuma é efetivamente válida para a apuração do lucro real. Aí eu vou para o lucro arbitrado. Certo que o lucro arbitrado ele é uma situação extrema, é como se fosse a única alternativa dado um cenário completamente ilegítimo, né, vamos chamar assim, da empresa. Então, por conta disso, obviamente já dá para a gente ter uma ideia de que ele tem, além do caráter de cobrança dos impostos, ele tem um caráter punitivo. Ele vai trazer uma carga adicional por conta dessa ilegalidade ou indício, né, de fraude das empresas. E isso não expõe, não isenta, né, a empresa das multas e demais penalidades por descumprimento da obrigação acessória. Aqui nós estamos falando só da ferramenta para definir a base de cálculo do imposto de renda. É óbvio que uma empresa que está numa situação como essa, ela deve ter descumprido é possível, né, que tenha descumprido uma série de obrigações acessórias. Isso tudo vai ser tratado à parte, individualmente, e cada caso vai ser tratado, penalizado e cobrado pelo fisco de acordo com a sua legislação específica, né? Aqui é só para fins de definição da base de cálculo, né? E aí, aqui ele começa a falar quais que são os casos, né? Então, o primeiro caso, quando as demonstrações não são confiáveis, por conta de fraude, então, quando o contribuinte deixar de apresentar as obrigações para o fisco, com todas as movimentações, está sujeito a ele a lucro arbitrado. Quando deixar de escriturar os seus livros comerciais, os lucros de operações de pessoa jurídica estrangeira que mora no Brasil, então tem a pessoa jurídica estrangeira que está aqui e que está remetendo dinheiro para fora do país, ele não está escriturando, isso é uma sonegação, sujeita a empresa ao lucro arbitrado. E que ela tiver patrimônio superior a 1,8 bi e que não apresenta as obrigações acessórias para declarar as origens e a compatibilidade desse patrimônio com as suas rendas. Também a falta dessa declaração sujeita a empresa ao lucro arbitrado. Certo que isso vai além de faturamento e vai além de escrituração contábil pura e simples, né? Ele quer alcançar qualquer movimentação, qualquer rendimento, qualquer ganho patrimonial que aparentemente não tem rastreamento. Também está sujeito ao lucro arbitrado quem não mantiver em boa ordem, né, os livros, contábil, razão, diário, etc., sujeita a empresa ao lucro arbitrado. Então, é muito importante as escriturações, os fechamentos contábeis, os cumprimentos dos prazos, o correto registro e envio para os órgãos, né, para que isso possa, de alguma forma, proteger a empresa de futuras fiscalizações. Também, se a empresa optar indevidamente pela tributação com base no presumido, né, a gente viu na aula passada que o presumido tem os filtros também, né?
principalmente em função do faturamento e em função das atividades que ele tem. Então, eu enquadrei indevidamente no presumido e não fiz lá a retratação. O fisco foi, pegou isso, viu que tinha problema, ele vai lá e vai arbitrar o imposto de renda. Então, isso vai gerar uma penalidade para a empresa. E se tiver algum tipo de notificação que identifique alguma irregularidade nos seus livros, né? Livro caixa, livro diário, livro razão, e se isso não for regularizado no prazo definido pelo fisco, a empresa vai estar sujeita a multa, além da aplicação do lucro arbitrário. Ok? Tudo bem aqui? Então, a princípio, esses são os casos do lucro arbitrário. O que é o lucro arbitrário? É quando o fisco desconsidera toda a base contábil, toda a base que a empresa apresenta e resolve arbitrar. Aí, o arbítrio é um critério que o fisco vai definir. Aqui na legislação a gente vai ver algumas possibilidades, né? Mas ninguém pode, a empresa não tem mais poder de falar, não, eu quero que você arbitre dessa forma. Não, o arbítrio agora é um julgamento livre do agente fiscal, que vai identificar dentre as possibilidades que ele tem, que são apresentadas para ele, qual que é a melhor forma de cobrar aquele imposto. Tanto do ponto de vista de apuração... Oi. Mas eu ia perguntar, no caso, o fisco ele fica, digamos, de olho nessa empresa durante 3 meses. Então, a empresa tem que se regularizar durante 3 meses, para aí sim ele ser autuado? Na verdade, é o seguinte, o fisco ele tem até 5 anos para fiscalizar e para exercer o seu papel de cobrança sobre as ações fiscais. Então, durante esse período todo, imagina, nós estamos em 2020 agora, pode chegar na empresa sua uma autuação referente à sua apuração do imposto de renda de 2017, por exemplo. Pode acontecer. Está dentro do prazo, né? E aí, o que vai acontecer? Imagina que no primeiro trimestre de 2017 você enquadrou e por algum motivo você descumpriu aquele enquadramento e você estava indevido. Você vai ter que voltar lá e verificar como foi a sua apuração e como é o arbítrio. Vai comparar o que foi apurado, o que o fisco está devendo e vai gerar uma diferença para recolher. Imagina que no segundo trimestre de 2017, aquele motivo de desenquadramento não exista mais. Por algum motivo, aquilo foi saneado. Aí segue a vida normal, os outros trimestres estão enquadrados. Tá? Então, essa fiscalização ela não está, vamos dizer assim, antecipando o ilícito. Não chegou agora para fechar o quarto trimestre de 2020. Possivelmente, o quarto trimestre de 2020 só vai ser identificado lá em 2022, 2023, entendeu? Então, geralmente, a cobrança vem de um evento passado, aonde não tem mais o que a empresa fazer, entendeu? Já está exposto, e geralmente, esses casos, Poliana, há uma longa discussão, né? É muito comum a empresa, de imediato, falar, ok, o fisco está certo, eu vou... Muitas vezes, o fisco exagera, né? É abusivo nas suas cobranças, nem sempre, eu diria que muitas vezes ele não tem razão, e as empresas se defendem. Isso muito caso, vai se arrastando, né, nas esferas. Então, por isso é importante também, né, você me deu até a chance de comentar isso, o planejamento tributário. Por quê? Porque, geralmente, quando vem a notificação, já está muito passado o tempo, e você não tem muito mais o que fazer. Né? Imagina que, nesse evento que eu dei, nós estamos em 2020, chegou uma notificação de 2017. E de lá para cá eu continuo enquadrado no ilícito e não corrigi. Imagina, hipoteticamente, que eu tinha um problema lá, que o fisco lá em 2017 apontou e falou, isso aqui está errado. E por conta desse erro, eu vou arbitrar. E aí eu nem me atentei, e tem, olha só, 17, 18, 19, 20.
é bem provável que a empresa vai ter uma paulada e o contador vai ficar em maus lençóis, né? Por isso é importante estar revendo processo, estar revendo rotinas, porque, sobretudo, questões tributárias, o delay entre o cálculo apresentado pela empresa e a fiscalização pode chegar até 5 anos, né? É comum as empresas receberem notificações, e aí imagina uma empresa mal organizada, uma empresa que muda muito toda a sua estrutura. Eu estava prestando um serviço para uma empresa que ela teve um escritório de contabilidade até 2018, teve um outro em 2019, e 2020 já estava com o terceiro. E aí a fiscalização é de 2017. Nenhum dos três tinha um histórico. Então, olha o nível de exposição. Nesse caso, muitas vezes, é melhor a empresa fazer uma confissão e falar, mudei, estou desorganizado, não tenho, eu quero fazer uma confissão aí, vamos tentar negociar isso. Por isso é importante, e por isso também, aquilo que eu falei desse universo digital, né, facilita bastante, né, porque você agora, tendo um pouquinho de conhecimento de como que funciona o repositório, as notas fiscais eletrônicas, os arquivos digitais, você consegue, de uma forma muito mais rápida, né, e mais eficiente, localizar as informações das empresas. Tá bom? Bem, Poliana, ficou claro? É isso. Bom, definimos o que é lucro arbitrado, definimos quando ele ocorre, e aí nós já temos na cabeça que arbitrado ele tem um papel punitivo. Né? Ele porque tem alguma coisa errada e o fisco deixou essa ferramenta como forma de pegar eventuais infrações, eventuais falhas no processo, né? Seja por fraude intencional, seja por erro não intencional, mas de alguma forma isso caracteriza, no final das contas, uma espécie de sonegação, né? É a tal da evasão fiscal. Bom, e aí nós temos dois caminhos que o fisco pode seguir na hora de arbitrar. Então, quando for fazer o arbitramento, a primeira coisa que o fisco vai perguntar é o seguinte: a receita bruta conhecida dessa pessoa jurídica, ela é confiável? Ela é conhecida e é confiável? Se a resposta for sim, ele vai aplicar aquela tabela do lucro presumido que nós vimos na aula passada, acrescido de uma multa de 20%. Então, se vocês lembrarem aquela tabela da aula passada, ele tem lá revenda de combustíveis e outros, lucro presumido, 1,6%. Comércio em geral, lucro presumido, 8%. Alguns tipos de serviços, 16%. Outros tipos de serviços, 32%. Então, era 1,6%, 8%, 16% e 32%. Quando a receita bruta é conhecida e confiável, né? Pega-se aqueles percentuais e aplica uma multa de 20%. Então, se você pegar 1,6 e acrescentar mais 20%, ele vai para 1,92. Se você pegar 8% e acrescentar mais 20%, ele vai para 9,6. Se você pegar 16% e acrescentar mais 20%, ele vai para 19,2. E se você pegar 32% e acrescentar mais 20%, vai para 38,4. Então, está aqui os percentuais. Como que eu chego nesse percentual? É só pegar a tabela do presumido e acrescentar uma multa de 20%. Ficou claro aqui, pessoal? Esse ponto é interessante para a gente entender o processo. Então, por exemplo, combustíveis. Deixa eu até colocar aqui no chat. Combustíveis. É 1,6% a margem do presumido. Como que eu chego no arbitrado? É só eu aplicar e multiplicar 1,20, né, que vai dar 1,92%. Se eu usar esse mesmo critério para outros, por exemplo, serviços em gerais,
Lá fala que é 32%, pega 32% e multiplica por 1,20 e vai dar 38,6, se não me engano, deixa eu ver aqui, 38,4%, ok? Porque 1,2 é 1 inteiro mais 0,20, ok? 1 inteiro é 100%, só para a gente alinhar os conceitos, porque eu acho bacana isso. E 0,20 equivale a 20%. Então, esse 1,20, né, equivale a 120%. É como se eu estivesse aplicando 100% da base do presumido mais a multa de 20%. Então, esse é o primeiro passo. Esse passo vai ser aplicado, vai ser adotado quando o fisco chegar à conclusão de que a receita bruta da empresa é conhecida e ela é confiável. Hoje é muito mais fácil isso. A não ser que a empresa não emita nota, ou emita nota com algum tipo de irregularidade, meia nota, ou omissão de alguma coisa, aí é outra situação. Mas se a empresa emite nota direitinho, pelo certificado digital, pela nota fiscal eletrônica, você consegue alcançar. Bom, mas não é o caso. A empresa não emite as notas direitinho, ela omite receita, de forma que o fisco chegou à conclusão que aquela receita não é confiável, ou nem tem receita. O que faz? Bom, aí a empresa vai ter que buscar um outro processo. E aqui só tem uma observaçãozinha, que da mesma forma como ocorre no presumido, se a empresa tiver mais de uma atividade, né, se ela tiver mais de uma atividade tributável, vai ter que ser calculado de acordo com a sua atividade. Então, se ela tem comércio, se tem serviço, vai aplicar a alíquota do comércio, para a receita do comércio, e a alíquota de serviço para a receita de serviço, na mesma proporção. Ok? Isso aqui é o mesmo caso que até a gente viu no exercício que a gente praticou na aula passada do presumido. A mesma coisa no arbitrado, separo por tipo de receita e aplico a multa de 20%. Ok, então fica dessa forma aqui a tabela do presumido. Então essa é a tabela que a gente usa para fins de cálculo da base do imposto de renda da pessoa jurídica que está obrigada a pagar com base no presumido. Então a revenda de combustível, né, para consumidor final, são os famosos postos de combustíveis, 1,92%, que é o 1,6% acrescido de 20%. Venda de mercadoria, produto, transporte de cargas e outros enquadrados aqui, 9,6%, que é o 8% previsto na tabela do presumido, acrescido dos 20%. Serviço de transporte, exceto carga, e serviços em geral, exceto hospitalares, 19,2%, para 16%, acrescido de 20%. Os outros serviços gerais, 30% acrescido dos 20%, que vai dar 38,4%. E, por fim, bancos, que não está previsto lá no presumido, porque banco não é uma atividade que se enquadra no presumido, são obrigados a pagar com base no lucro real, mas, se ele descumprir alguma coisa, ele cai no arbitrado. E aí, olha só aqui o tamanho da base de cálculo para essa atividade. 45% de lucro, né, da base de cálculo. Aí explica um pouco também por que as taxas de juros são tão altas no Brasil. Né? Porque nenhum custo é suportado exclusivamente pela empresa. Tudo isso acaba repassando para o consumidor. Então, se uma empresa tem uma tributação alta, certamente ela vai repassar parte, se não toda a tributação, no seu preço. E 45% de base de cálculo sobre o banco realmente é bem alto. Bom, essa é a primeira etapa, tá?
a receita é conhecida, a receita é apurada, a receita é confiável, eu vou aplicar os percentuais previstos nessa tabelinha. Bom, e se a receita não for conhecida, se a receita não for confiável, o que é feito? Bom, se a receita não for conhecida, né, quando ele fala conhecida, não, é a receita confiável, né? A empresa pode apresentar uma receita qualquer lá, você fala, não, isso aqui para mim não é confiável, então é tratado como uma receita não conhecida. Aí ela vai ter que buscar uma outra forma de tributar, né? Porque, só recapitulando, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é o lucro. Alternativamente, alguns modelos tributam pela receita. Se a empresa está com problemas de demonstrar as suas estruturações, não conheço o lucro e não conheço a receita. O que o fisco faz? Ele vai buscar uma dessas alternativas com base numa investigação que ela faria na empresa. Então, por exemplo, imagina que a receita bruta não é conhecida, né? O que a empresa pode fazer? Bom, ela pode pegar o último lucro real conhecido e aplicar 1,5% para definir a base. Então, é como se ele estivesse tributando com base no último lucro real da empresa, aplicando mais 50%. Ela pode pegar 12%, né, 0,12%, da soma do seu ativo circulante com o seu ativo não circulante. Ela pode pegar 0,21% ou 21% do valor do seu capital. Ela pode pegar 5% do valor do patrimônio líquido. Ela pode pegar 40% do valor das compras de cada mês, então, se for trimestral, seria 40% de cada mês somado, né, do trimestre. Ela pode pegar 0,15% do patrimônio líquido do último trimestre, né, então ela pode pegar ou do patrimônio líquido histórico da empresa, ou do patrimônio líquido do último trimestre, conforme a sua análise, aquilo que ele achar mais confiável. Ela pode pegar 0,4%, que seria 40% da soma dos valores da folha de pagamento dos funcionários e das compras de matéria-prima, produtos intermediários e embalagens no mês. Então, pega lá os custos, né, com insumos, seja funcionário, seja compra de matéria-prima, seja produtos intermediários para fabricação ou embalagem, 40% desse valor, e aplica como base de cálculo. Ela pode pegar 0,8% ou 80% dos valores da folha de pagamento, dos valores de empregados também, definir como base de cálculo, ou 90% do valor do aluguel devido. Aqui não tem uma regra, né? Não é nessa sequência exatamente. O fisco tem essas possibilidades para, dentro dessas alternativas, identificar qual que é a mais confiável, qual que ela conseguiu levantar melhores evidências de que o valor é confiável e usar. Tá? E se nenhum deles for confiável, se ela concluir que nenhum disso aqui pode servir como base. Bom, aí o fisco pode arbitrar de uma forma não prevista em nenhum disso aqui. Aí é uma fiscalização, é um levantamento específico. Tudo bem aqui, pessoal? Ficou algum ponto, alguma dúvida, algum comentário que alguém queria fazer sobre esse tema aqui, até aqui? Tudo bem? Bom, sendo assim, o que nós temos aqui? Tem um exemplo aqui para a gente fazer, e aí a gente vai usar os dois modelos. No primeiro caso aqui, considere as informações abaixo de uma empresa que presta serviço. Eu acho que não ficou aqui o slide com a resolução. Vamos fazer junto aqui. Não ficou. Vamos fazer junto aqui. Primeiro caso aqui. Considere abaixo
as informações de uma empresa que presta serviço exclusivamente de manutenção mecânica de automóveis e teve o seu lucro arbitrado no segundo trimestre. Então, olha lá, ó, ele faturou 8 mil no trimestre, que é a sua média de faturamento, e recebeu rendimentos no valor de 500 e a aplicação de renda fixa que teve 75 de imposto retido na fonte. Aí coloca lá, considerar que a informação do faturamento é confiável. Bom, como que a gente faria aqui? Deixa eu até resolver isso aqui. O que nós temos aqui? Deixa eu criar um espacinho. Eu tenho receita de 8 mil. Esse 8 mil é uma atividade de serviço de manutenção mecânica, então é serviço em geral. Se a gente for lá na tabelinha que a gente apresentou, serviço em geral, ele vai estar aqui, né? Serviços prestados com exclusividade por empresa, com receita bruta anual não superior a 120 mil. Se a receita for superior a 120 mil, vai dar 38,4. Nesse caso, como é 8 mil, no período, né, a gente vai considerar que ela não ultrapassou 120 mil, vamos pegar 19,2%. Então, a receita é 8 mil, vezes 19,2%. Da onde que veio esse 19,2%? É o 16% da tabela acrescido da multa. Então, se eu pegar aqui, eu vou ter R$ 1.536. Além disso, então, eu vou colocar receita de faturamento. Além disso, eu tenho uma receita financeira. Essa receita financeira, eu vou ter R$ 500, que já é lucro apurado, R$ 500. Então, total da base de cálculo, 500 mais 1.536, 2.036. Aqui é IRPJ. Bom, aí nós temos aquele cálculo, IR normal é 15%. Então, 15% sobre 2.036, R$ 305,40. E o IRPJ adicional é 10% sobre o excedente de 20 mil ao mês. Que no caso, como é trimestre, né? Nós estamos falando do trimestral, seria 60 mil. Então, ele não teve base de cálculo superior a 60 mil, então o IR adicional é zero. Eu vou ter aqui meu IR total, IRPJ total, R$ 305. Oi. Esse 8 mil no trimestre, daí no caso a gente divide para descobrir o do mês? Eu não entendi muito bem por que é zero. O cálculo é trimestral, né? Quem que está falando? Gabriele. Oi, Gabriele. O cálculo aqui é trimestral. Sim. Tá? Então, é 8 mil no trimestre. Aí eu vou apurar aqui, aí esse recolhimento eu posso dividir em até 3 parcelas. Tá bom? Mas eu estou calculando ele pro trimestre. Eu posso calcular trimestral ou mensal. Não sei se ficou claro para você. Sim, é porque daí esse excedente de 20 mil seria se esse 8 mil fosse maior que 20 mil? É isso? Se o lucro, né? O lucro seria, no caso aqui, esse valor aqui do meu lucro projetado.
Ah, tá. Certo? Se o valor do meu lucro exceder 20 mil ao mês, no caso seria 60, né? Aí eu tributo. Aí eu tenho IR retido na fonte, né? Que está aqui o exercício me deu, que eu tive R$ 75,00 de retenção. Então, eu vou abater os R$ 75,00. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. E aí eu vou ter uma IR a recolher de 305,40 menos 75, R$ 230,40. Tudo bem? É isso. Então, nesse caso, bem parecido com o exercício que nós fizemos na aula passada do lucro presumido, o que mudou aqui? Mudou apenas a alíquota, né? Lá a gente aplicou 16%, se fosse o caso, a gente aplicaria 16%. Nesse caso aqui, a gente está aplicando 19,2%, porque está embutido aqui uma multa. Tudo bem, pessoal? Ok? Se tiver dúvida, alguém coloca aí no chat. O segundo exemplo, a gente já está indo para... Deixa eu até duplicar aqui os slides, senão vai ficar muito apertadinho. A gente está indo para o lucro lucro arbitrado, né? Quando a receita não é conhecida. Nesse caso, a receita não é conhecida. O que eu faço? Bom, eu tenho algumas opções. Vamos fazer cada caso aqui. No primeiro caso, vou fazer aqui a letra A nesse slide, fazer a letra B nesse slide aqui. Aqui eu faço a letra C e no último eu faço a letra B. É bem simples, o processo é o mesmo, né? A diferença ocorre na hora de definir. Nesse primeiro caso, o que foi definido? Bom, foi definido que a receita não é conhecida, não é confiável, a receita bruta, e a empresa vai tributar com base no último lucro real conhecido. Bom, nesse caso aqui, vamos imaginar, lucro real anual, né? Então, no último ano, 4.560.000. O que a legislação fala? Você pega o último lucro real conhecido, aplica 1,5. Então, nesse caso, 4.560, 320, aplica 1,5, eu vou ter 6.840.480. Ok? Vou colocar aqui para ficar claro. Anual. 6.480.000. O que é isso? Isso aqui passou a ser a minha base tributável, passou a ser o meu lucro real. Ok? Aqui eu não vou aplicar aqueles percentuais. Aquele percentual é com base na receita que eu busco na tabela. Aqui já é o lucro real apurado. Se é lucro real, é base de cálculo. O que eu faço agora? Vou calcular o meu imposto de renda. IRPJ normal, 15%. Então, você pega 6.840.480 vezes 15%, eu vou ter 1.026.072 IR normal. E agora o IR adicional? Bom, o adicional é 10% sobre o excedente de 20 mil ao mês. Como eu estou falando de ano, são 12 meses. Então, como que eu calculo o excedente? Pega o lucro apurado, 6.840.480, menos 20 mil ao mês. 20 mil vezes 12, 240.000. Então, nesse caso, do meu IRPJ, a minha base de cálculo do IRPJ adicional vai ser
6.840, 480, menos 240 mil, R$6.600.000, 480. Sobre isso aqui, eu aplico 10%, que vai dar 660.048. Então, tá aqui. Deixa eu tirar, está muito negrito aqui. Deixa eu tirar tudo esse negrito e ficar só o valor apurado. Então, de IR adicional, eu apurei 1.026.000, IR normal. E de IR adicional, eu apurei 660.000. Então, meu IRPJ total vai ser igual a 1.026.072 mais 660.048, que vai ser igual a 1.686.120. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum ponto? Ficou claro aí? Tudo bem? Algum questionamento? Tudo certo? Tudo certo, Manoel? Tudo certo, Gabriele? Beleza. É isso, tá? Aqui como o nome já diz, é um arbítrio. Quando que eu vou saber se é imposto com base no lucro real? Você não vai saber. O fisco vai definir com base, só que não é um arbítrio, não é uma regra que fala, vai usar o último lucro real sempre que for isso. Não. Você parte da base da receita. Se a receita for conhecida, é a forma normal. Primeira opção. Agora, se a receita não é conhecida, o fisco vai buscar qual é a informação mais conhecida. Ele pode achar que o lucro real usado no último exercício é a melhor informação. Ele vai aplicar 1,5 sobre essa base, chega na nova base e aí aplica o imposto. Ok? Agora, não é o lucro real. Tem alguém querendo falar? Tem um som aberto aí. Desculpa que eu não lembro. Esse 1,5 é da onde? Daquela tabela da aula passada? Não, é da tabela dessa aula, né? Está lá na receita. A Milene já está lendo a atividade. Olha aqui, Milene. Depois eu vou falar a atividade daqui a pouquinho. Você nasceu de quantos meses, Milene? 6 meses? Espera aí, já vou. Até perdi aqui. Você vai... Tem uma tabelinha, tá, Mariana? A tabelinha da aula passada, que você aplica 20%, é para você chegar no percentual quando a receita é conhecida. Quando a receita não é conhecida, a legislação traz... Acho que eu até trouxe um slide aqui. Deixa eu pegar aqui. É esse slide aqui, tá bom? Tá vendo aqui, ó? 1,5 do último lucro real conhecido. Entendeu aqui? Então, você tem todas essas possibilidades aqui de usar como base, caso a receita não seja conhecida. Aí, a própria legislação já me dá quanto usar. Então, quando for lucro real conhecido, eu pego 1,5. Nesse caso nosso aqui, nós partimos da premissa que o último lucro real conhecido é confiável. Então, eu pego ele, 4.560, aplico 1,5%. Tudo bem? Bom, vamos para o segundo. O segundo aqui não é o lucro real, é o ativo circulante e o passivo não, o ativo circulante e o ativo não circulante. Como que eu faço? Bom, eu vou somar. Base de cálculo do IRPJ arbitrado vai ser ativo circulante mais ativo não circulante. E aí, sobre isso aqui, eu vou aplicar 0,12, que é 12%. Nesse caso aqui é trimestral, o exercício me deu aqui trimestral. Cuidado com a periodicidade. Então, o que eu vou ter aqui? A soma dos dois deu 128.903.402, aplico 12%. Qual que vai ser a minha base de cálculo? 128.903.402, 12%, 15.468.408,40.
24. Essa é a minha base de cálculo para fins de cálculo do arbitrado, né? Ok, agora eu vou pegar meu IRPJ normal. Quanto que é o IRPJ normal? É essa base. Agora fica igualzinho, tá? Não muda mais nada. O que muda é na hora de chegar na base de cálculo. 468, 408,24 e vou aplicar 15%. Então, sobre essa base, 15%, 2.320.261,24. E o IRPJ adicional é 10% do que exceder 20 mil ao mês. Aqui, olha, observem bem, eu estou falando que é trimestral. Bom, se é trimestral, são 3 meses. Então, eu pego 15 milhões 408,24 menos 20 mil ao mês. 20 mil durante 3 meses, 60 mil. Aí, sobre isso aqui, eu aplico 10%. O que eu vou ter? 15.468, menos 60 mil, 15.408,24 vezes 10%, eu vou ter de IR adicional 1.540.840,82. Ok? Então, está aqui meu IR adicional, está aqui meu IR normal. Ok? IR total é só somar. 2.320.261,24 mais 1.540.840,82. Somando isso aqui, 3.861.102,06. Ok? Tudo bem? Todos comigo aqui? Todo mundo entendeu? É importante pegar isso aqui, tá, pessoal? Porque, presumido, a gente já vai partir para os exercícios e na próxima aula, na seguinte, né, já é lucro real. Terceira opção, terceira modalidade, o capital social da companhia, 102 milhões. Bom, 102 milhões, quando uso capital social, ele 0,21 ou 21%. E aí a apuração aqui seria trimestral. Durante 2 trimestres ele descumpriu e foi arbitrado. Então está aqui. Base de cálculo vai ser 102 vezes 0,21 ou 21%. Então pega 102 milhões, 21% vai dar 21 milhões 420 mil. Ok? Ok. Então, IRPJ normal, 15%. Então, pega lá. 21 milhões 420 mil vezes 15%. 21 milhões 420 mil vezes 15%, 3 milhões 213 mil de IRPJ normal. Agora eu vou para o IRPJ adicional. O que é o IRPJ adicional? 10% sobre o excedente de 20 mil ao mês. Então, tá aqui. Qual que é o meu lucro? O meu lucro é 21 milhões, deixa eu pegar aqui, corrigindo, 21 milhões 420 mil, menos o excedente. Qual que é o excedente? O excedente é 20 mil ao mês. Nós estamos falando de quantos meses?
6 meses. Então, 20 mil vezes 6 meses, 120 mil. Então, a minha base de cálculo aqui vai ser 21 milhões e 300 mil, ok? Vezes 10%. Vou colocar aqui só para ficar registrado. Vezes 10%. Então, aqui a minha base de cálculo, continuando, 21 milhões e 300 vezes 10% vai dar 2 milhões 130 mil. Ok? Ok. IR total vai ser 3 milhões 213 mil, mais, que é o IR normal, mais 2 milhões 130, que é o IR adicional. Somando tudo isso aqui, eu vou ter o meu IR total, que vai dar 5 milhões 343 mil. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Agora fica meio que repetitivo, né? O que está mudando nesses exercícios é só a definição dessa base de cálculo. Cheguei na base de cálculo, aí o cálculo de IR normal e do IR adicional não muda. Por fim, não tenho a receita, não tenho o patrimônio, não tenho o lucro real do último exercício, não tenho nada. O que eu tenho? Eu tenho as notas de compra. Ok. Então, você vai pegar 40% dessas notas de compra. De novo, quem decide isso é o fisco por arbítrio. Então, base de cálculo, nesse caso aqui, 46, 560 e 200, vezes 0,40. Então, 46, 560 e 200, ponto 40 vezes 18 milhões 624 mil e 80. Essa é a base de cálculo. Ok. IRPJ normal, 15%. Então, eu pego 18 milhões 624 mil 0,80 vezes 15%. 2 milhões 793 mil 612 de IR normal. Ok? E agora o IR adicional. IRPJ adicional, que é 10% sobre o excedente de 20 mil ao mês. Ok? Então, eu tenho 18 milhões 624 mil 0,80 menos 20 mil ao mês. Estamos falando de um trimestre, então, no caso aqui é 20 mil vezes 3, 60 mil. Então, menos 60 mil reais. Isso aqui eu vou aplicar 10%. Então, se a gente chegar aqui, a base do cálculo aqui vai ser 18.624, 0,80 menos 60 mil, vai dar 18.564, 0,80 vezes 10%, vai dar 1.856.408 reais de IR adicional. IR normal mais IR adicional, eu tenho meu IR total. Então, meu IRPJ total vai ser igual a 2.793.612
mais 1.856.408, que vai dar R$4.650.020. Então, está aqui. Esse é o imposto devido nesse caso, porque a empresa não tem a receita conhecida. E, no último caso, a gente tem esses faturamentos aqui. 50 mil de mercadorias, 90 mil de industrialização de produtos, 20 mil em programação de computadores, e eles apresentou descontos incondicionais sobre as industrializações. Então, aqui eu tenho 3 atividades diferentes de receita: revenda de mercadoria, industrialização de produtos, programação de computadores. E na industrialização, ele teve 10 mil de desconto. Então, como que vai ficar lá? Vamos fazer o exemplo aqui. São 3 receitas distintas. Cada receita eu vou aplicar o seu percentual. Revenda de mercadoria, 8% lá na tabela do presumido, não sei se vocês estão lembrados, mas como eu estou no arbitrado, eu acrescento a multa de 20%, então vai para 9,6%. Industrialização tem uma receita de 90 mil, mas teve um desconto incondicional. É aquele que é dado na própria nota, de 10 mil. Então, esse desconto incondicional, eu também abato na base de cálculo. Se fosse o desconto condicional, eu não abateria. Então, aqui no caso, eu tenho 9,6. E programação de computadores são serviços, né? Serviços em geral. Se você vier aqui na tabela, deixa eu pegar a tabela para ficar mais fácil. Aqui, né? Serviços em geral, que ultrapassa 120 mil, né? Então, no caso aqui, 32%, acrescido da multa, vai para 38,4%. Então, está aqui, serviços de programação. R$200 mil. Nesse aqui, eu vou colocar 38,4% de lucro presumido. Pronto. Agora é só a gente fazer as contas. Já acabou a novidade. Aqui para frente é igual a todos os que a gente está aprendendo a fazer. 50 milhões. 50 mil, perdão. 50 mil aplica 9,6%, 4.800. O segundo caso, 80 mil, 90 menos o desconto, 80 mil, aplica 9,6%, 7.680. E no terceiro caso, 200 mil, aplica o 38,4%. Vai dar 76.800. Então, soma, base de cálculo, lucro arbitrado, e aí PJ, é a soma dos 3. Então, vamos lá, somando aqui, eu vou ter 4.800 mais 7.680 mais 76.800, que vai dar, deixa eu somar aqui, 89.280 reais. Nós estamos falando de uma apuração trimestral. Então, aqui é trimestral.
Agora vamos calcular o imposto devido nesse período. Primeiro passo, lucro IRPJ normal. IR normal, já estamos acostumados com isso agora, né? 15%. Então, é só pegar 89.280 vezes 15%. 89.280 vezes 15% vai dar 13.392. E o IR adicional é 10% sobre o excedente de 20 mil ao mês. Como é trimestral, são 3 meses. Então, eu pego 89.280 menos 20 mil ao mês. E, no caso, 3 meses, 60 mil. Aí eu vou aplicar 10%. Então, eu vou ter aqui 89.280 menos 60 mil, 29.280. Aplico 10%, meu IR adicional vai ser igual a 2.928. Ok, então está aqui meu IR adicional e está aqui o meu IR normal. Agora, IR total. IRPJ total vai ser o normal, 13.392, mais o adicional, 2.928. Somando aqui, eu vou ter 16.320 de IR total a ser recolhido nesse trimestre. Tudo bem, pessoal? Algum ponto? Alguma dúvida? Ficou claro? Bem, tem algum ponto para colocar? Tudo bem? Tá bom. Obrigado pelo retorno, Manuela. Tudo bem aí, né? Então, ok, pessoal. Obrigado, Gabriele. Manuela. Então, é isso. Agora, a gente tem as atividades no portal. O que eu coloquei lá no portal foi uma lista. Deixa eu até botar aqui na tela para vocês verem. É uma lista modesta, não é tão grande assim. Né? Vai chegar uma lista maior lá no final. Mas, por enquanto, é só para a gente ir treinando. Acho que são 10 exercícios só, nada mais que isso. Aqui eu tenho as alternativas, né, opções, questões objetivas, onde vocês, tenho certeza, conseguem fazer tranquilamente. Todas essas aqui. Uma alternativa correta para cada caso. A 9ª questão, eu passei um exercício quase igual ao o que eu passei para vocês agora, tá? Que eu acabei de fazer. Então, eu tenho a receita bruta anual, lucro real, capital social, ativo. Considera, nesse caso aqui, todos eles, não está claro aqui, mas a ideia é que todos eles sejam anual, tá bom? Então, considera aqui a receita bruta, último lucro real conhecido, capital social e ativo circulante. Aqui, na verdade, faltou atividade. Agora que estou vendo aqui. Vou colocar aqui, depois eu mudo a atividade no AVA lá. Aqui é uma indústria, tá? Industrial. Anual de 12.600.560. Então, aqui é para fazer bem parecido, né? Eu mudo os valores, é igual praticamente, ao que eu fiz há pouco. E aqui eu tenho uma empresa, a empresa Ômega, que em 2018 ela optou pelo lucro presumido.
E chegou ao final do ano, o contador precisa fazer a opção entre o lucro presumido e o Simples Nacional, pelo faturamento dela. Em 2018, que está aqui, ela se enquadra no Simples Nacional. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam, é uma empresa industrial, está aqui, eu quero que vocês façam um cálculo pelo presumido e pelo Simples Nacional. Pelo Simples Nacional, jogando na tabela, um único cálculo, você vai trazer todos os impostos que essa empresa paga, que estão lá no Simples, né? IRPJ, CSLL, ICMS, IPI, PIS, COFINS e o INSS patronal. Num cálculo só do Simples, você vai trazer tudo isso. E do presumido? Bom, do presumido eu tenho que jogar na tabelinha para achar IRPJ e CSLL, e os outros impostos todos eu tenho que calcular as alíquotas à parte. ICMS, IPI e INSS. E PIS e COFINS, você não deu alíquota, mas nós já sabemos, né? Se ele é presumido, a alíquota do PIS e COFINS tem que ser obrigatoriamente pelo lucro, pelo regime cumulativo, 0,65 de PIS e 3 de COFINS. Por isso, nem vai aparecer as alíquotas do PIS e COFINS. De acordo com o regime do IR e da CSLL, nós já saberemos qual que é a alíquota do PIS e da COFINS. E aí tem uma última informação aqui: o custo do produto vendido representa 45% do preço de venda. Por que que isso é importante? Vocês vão lembrar quando nós fizemos exercícios de imposto de faturamento, porque aqui, com esse percentual, eu consigo apurar o custo da compra. Com base no custo da compra, eu apuro o imposto sobre a aquisição. E aí, o imposto na aquisição gera o meu crédito. O crédito na compra e a obrigação na venda. Então, se eu vendi por 100, o meu custo de compra foi 45%, o meu custo de compra é 45 mil. Nesse 45 mil, eu uso a alíquota do ICMS, apuro o crédito do ICMS. Ponho a alíquota do IPI, apuro o crédito do IPI e consigo apurar o meu imposto a recuperar. Tudo bem? Alguma dúvida? Isso para hoje, tudo certo? Hoje até às 17 horas, tá bom? Isso para cada Não dá mês. tempo, professor. Eu me lembro, professor, parece que não tem mais nada para fazer na vida. Não, pelo menos até domingo. Domingo? Professor, nessa 10 aí, volta lá fazendo um favor. Volta. Então, tá pouco a choradeira. Se chorarem mais, eu consigo dar um prazo, mas tá muito pouco a choradeira. Fala aí, Poliana. O senhor disse que é para apurar o custo da venda. E o senhor quer que faz de cada mês? Não, não. Aqui é o seguinte, ó. Pensa que isso aqui é 2018, certo? Já passou 2018. 2018 a empresa optou pelo presumido. Aí quando chegou em dezembro, eu quero projetar 2019. O que eu faço? Eu pego o ano todinho em 2018 e calculo quanto foi 2018 pelo presumido e quanto seria pelo simples, para mim ter uma informação de como será o ano que vem. Então, você pode somar tudo isso aqui e fazer uma apuração única. Tudo bem? Tudo bem, Poliana? Manuela, até a próxima aula. O senhor falou da venda. Não, aí você vai aplicar sobre a soma total. Receita total, ano total. Vamos ver lá, ó. Manuele, até domingo. Juliana, que até domingo. Aí, tudo bem. Pode ser até domingo, né? Até a próxima aula. Isso, está melhorando. Mariana, até a próxima aula. Todos os professores falam, né, para a próxima aula. Todos? Sério? Até a próxima aula, é um ótimo prazo. Misericórdia. Tá ficando... Aí, eu tô gostando. Até a próxima aula. Tá. Então, tá bom. Até a próxima aula minha é hoje à noite, tá bom? Eu dou aula para o pessoal de tributária também hoje à noite. Então, a minha próxima aula
Tá valendo, é isso? Conseguiram o que vocês queriam. Então, faz o seguinte, ó, pessoal. Tô brincando. Até a próxima aula, assim, tá? Minha ideia era até sexta que vem, tá? Até antes de eu entrar, já está aberto no portal a atividade. Aí, sexta-feira que vem, 8 horas, eu começo. Na sexta-feira que vem, eu pretendo focar na correção dos exercícios, na revisão, nas atividades. E aí, como eu disse, nós vamos ter 2 semanas para lucro real. O lucro real é muito bacana. E eu pretendo, na última semana do lucro real, dedicar o finalzinho da aula para a gente ver um pouquinho do sistema SPED, tá? E aí a gente já vai estar encerrando o conteúdo. Tá bom, Poliana, eu mexi nos slides, né? Eu vou substituir lá, sim, os slides. E o exercício que eu fiz, eu coloquei algumas informações adicionais aqui, eu vou colocar. Eu acho que eu vou mudar aqui, tá? Em vez de deixar tudo anual, eu vou colocar períodos diferentes para dar uma mexida um pouquinho, tá? Aí, acabando aqui, 5 minutinhos já está lá. Tá bom, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida? Algum ponto? Se ninguém tiver mais nada para acrescentar... Aí, Manuela gostou. Até semana que vem, então. Tá bom? Um forte abraço para vocês todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.